Este é o Grande Round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um aspecto importante do ponto de vista epidemiológico é que cerca de 10% da população brasileira apresenta alguma forma de doença renal. Por essa razão, nós apresentamos o tema de hoje, que é riscos da doença renal, e convidamos para participar desse encontro o professor Carlos Alberto Prompt, do Serviço de Nefrologia do Hospital de Clínicas, e a professora Cristina Carol, que é chefe da unidade de diálise do Hospital de Clínicas. O rim é um órgão, de certa maneira, silencioso, né, Prompt? Mas é importante que a gente consiga identificar quais são os fatores de risco envolvidos com a doença renal, porque elas acabam tendo uma repercussão muito importante em toda a saúde do indivíduo. Como tu disseste, a doença renal é uma patologia extremamente prevalente na população, não só brasileira, mas mundial. Prevalência essa que tem crescido ao longo do tempo, provavelmente por causa do aumento da expectativa de vida, que acontece em todos os países civilizados. A doença renal é uma disfunção do rim, que geralmente é caracterizada por uma diminuição da filtração glomerular, mas pode também, outros aspectos funcionais do rim também podem estar insuficientes e serem usados como definição para a doença renal crônica. É importante hoje, né, a gente saber que na maior parte das vezes a doença renal não é uma doença primária dos rins, é uma doença causada por alguma outra doença sistêmica que também lesiona os rins. E as duas patologias que mais comumente levam à doença renal são o diabetes e a hipertensão arterial. 2/3 dos pacientes com doença renal hoje crônica tem esta doença secundária ao diabetes e à hipertensão. Um terceiro fator de risco importante para as pessoas saberem é a história familiar de doença renal, porque a terceira causa mais comum de doença renal terminal é a doença renal policística, que é uma doença genética, familiar, transmitida, autossômica, dominante, herdada dos filhos, herdada pelos filhos dos pais. Tá? Quem sabe a gente deva listar nesse grupo de fatores de risco mais importantes a idade. A questão da idade da doença renal é um pouco controversa, porque enquanto alguns autores assumem que há uma perda de filtração glomerular a partir dos 40 anos, em torno de 0,7 a 1 ml de filtração glomerular por 1,73 metros quadrados de superfície corporal por ano. Outros autores acham que se os idosos são sadios, ou seja, não têm hipertensão, não são diabéticos, não têm doença aterosclerótica, eles não apresentam essa perda de função renal. Também não apresentam perda de função renal. Conhecendo esses fatores de risco, Cristina, como é que a gente faz a identificação da doença renal? Porque é tão silencioso o rim que às vezes é difícil fazer esse diagnóstico, né? Perfeito, essa é uma pergunta perfeita. Então, pegando o gancho do que o professor Prompt comentou, de indivíduos de risco, e aí vem a questão, é prevalente a doença renal? Quem deve ser avaliado? Né? Então, pegando o gancho daqueles fatores de risco, se acredita que pacientes que tenham, então, fatores de risco para a doença renal, principalmente o diabetes, a hipertensão, ou alguns indivíduos que têm outros fatores que causam doença renal, alguma doença ou história familiar, sejam avaliados. Como é feita essa avaliação? Bem, a gente vai fazer um exame de sangue e um exame de urina. São exames simples para avaliar a função renal. No exame de sangue, a gente dosa o que a gente chama creatinina sérica, que é usada em fórmulas matemáticas para estimar a filtração glomerular, ou seja, o quanto o meu rim funciona. Claro que essas fórmulas têm suas limitações, mas ela nos dá uma boa base de se tu tem uma função renal normal ou se essa função está deficiente. Obviamente que não é numa medida, a gente vai repetir no caso de alteração. E o outro exame é o exame de urina, no qual a gente vai avaliar a presença de proteinúria, proteína na urina ou albumina na urina. Então, são as duas formas
de avaliação simples, que pode ser feita em qualquer local, a gente tem essa disponibilidade. Mas é importante saber e avaliar que pacientes vão fazer, que são esses pacientes com risco, né? Então, através da creatinina, eu vou avaliar a filtração glomerular, ou seja, quanto o rim funciona, e através da albumina ou proteína na urina, eu vou ver um fator a mais dessa disfunção do rim. Ou seja, quer dizer que o filtro, além de não filtrar adequadamente, ele está deixando passar essa proteína, que é um fator de risco para a progressão da doença renal, como também é um fator de risco para a doença cardiovascular, né? E uma vez identificado que o paciente apresenta essa suscetibilidade, isso acaba repercutindo em outros aspectos da sua saúde. Que repercussões são essas, pronto? O paciente portador de doença renal crônica, a primeira implicação óbvia é a possibilidade de que esse paciente possa evoluir para insuficiência renal terminal, né? Precisando de diálise, transplante, de algum outro tipo de tratamento que substitua o rim. Né? E que percentual de pacientes evoluem para essa situação mais grave? Se a gente considera que a prevalência de doença renal como um todo é em torno de 10% a 13% da população, dependendo do país onde os estudos foram feitos, o número de pacientes que apresentam insuficiência renal crônica terminal é 0,1%. Então, é a minoria dos pacientes. Então, essa eu acho que é a primeira questão importante também para os médicos em geral, né? O menor risco que um paciente tem com doença renal crônica é de evoluir para insuficiência renal terminal. Esse é um risco pequeno. É importante, esses pacientes correm risco de vida, né, quando evoluem para insuficiência renal terminal, mas este é o menor risco que os pacientes portadores de doença renal têm. Isso é dependente da precocidade do diagnóstico? Não, isso é dependente da natureza da doença. Isso é intrínseca da doença e do potencial evolutivo. Felizmente, a maior parte dos pacientes tem uma doença que tem um potencial evolutivo pequeno, né? Por outro lado, isso não significa que é uma doença pouco importante, né? Os riscos, a gente sabe, primeiro, doença cardiovascular. A doença renal crônica é um fator independente de risco de doença cardiovascular, tão importante quanto o diabetes, né? E no cuidado desses pacientes, isso tem que ser levado em consideração. O uso de drogas nesses pacientes. Há uma recomendação, geralmente, não necessariamente atendida a cada paciente, que é visto, em geral, por não nefrologistas, que é a necessidade da correção das doses das drogas pela filtração glomerular em todos os pacientes que têm doença renal. E essas drogas existe hoje, além evidentemente da consultoria com o nefrologista, existem tabelas que podem ser consultadas na literatura. Tem que ser usadas. Isso vale para as drogas que são nefrotóxicas, que causam uma lesão adicional no rim e que podem mudar a história natural da doença, e vale também para aquelas drogas que não são nefrotóxicas, mas que têm outras toxicidades sistêmicas, né? O outro risco importante que a gente tem que avaliar é o risco por exemplo, de exames radiológicos, né? O uso de contrastes radiológicos deve ser evitado em pacientes que têm doença renal crônica, porque eles podem ser um fator adicional de perda de função renal, né? Em particular, por exemplo, pacientes com insuficiência renal mais avançada, quando da realização de ressonância nuclear magnética, evitar o uso de gadolínio, porque está associado com uma doença grave, fatal, irreversível, de toxicidade. E por último, não necessariamente menos importante, né, esses pacientes, quando têm outros agravos de saúde, devem ser tratados com cuidado em relação à presença da doença renal, porque a prevalência de insuficiência renal aguda nesses pacientes, né, de internações hospitalares, de infecções, é maior do que na população de mesma faixa etária sem doença renal. Além de todos esses cuidados, eventualmente alguns pacientes, a despeito de todos esses cuidados, alguns pacientes evoluem para a insuficiência renal. Mas mesmo quando isso acontece, isso não é necessariamente sinônimo de terminalidade, né? Existe uma série de cuidados que vocês podem instituir e que são eficientes no cuidado desses pacientes, né? Esse é um ponto importante, que a doença renal crônica, como o professor Prompt colocou, ela pode ser progressiva, ela pode progredir mais lentamente ou mais rapidamente, conforme as situações.
Então, quanto mais precoce a gente souber, melhor, porque a gente vai tanto ajudar na preservação dessa função, como também ajudar na prevenção das complicações cardiovasculares, que é um dos pontos principais no início da doença renal crônica. A gente se centra muito no tratamento do risco cardiovascular, que ao mesmo tempo combina com os riscos de progressão da doença renal crônica. Então, assim, a gente começa com hábitos de vida mesmo, né? Isso deve sempre ser enfatizado. Manter hábitos saudáveis, uma dieta adequada, balanceada, exercício físico. No caso da pessoa estar com obesidade, né, fazer uma redução, uma dieta, né, para reduzir peso, parar de fumar, que é uma coisa muito importante. A gente sabe uma associação do fumo não só com a doença cardiovascular como com a doença renal. Controlar o diabetes, controlar a hipertensão e controlar a dislipidemia, os lipídios, né, a gordura no sangue. Isso é fundamental, vale sempre para todos os estágios. Se a pessoa evolui na doença renal, nós também temos que tratar as complicações associadas com a perda de função renal, como a anemia, que é uma complicação da doença renal crônica, os distúrbios do metabolismo mineral e ósseo, que traz problemas osteoarticulares para os pacientes, e problemas também cardíacos, então devem ser bem manejados, e obviamente com uma equipe multidisciplinar, um tratamento dietético adequado para a preservação da função renal. E nos estágios, então, mais avançados, quando o rim já está quase exaurido de sua função, não é mais capaz de manter, então, as funções vitais adequadamente, nós entramos com um tratamento que substitua a função renal, que entra a diálise e também o transplante renal. Né? Isso pode se oportunizar para um novo encontro nosso, vamos dizer, numa próxima oportunidade, então. Né? Então, esse é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, e eu gostaria de salientar a todos vocês que tanto o Prompt como a Cristina Carol vão estar à disposição pelo período de uma semana para responder perguntas e ouvir os seus comentários. Eu sou James Fleck, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.